um time que joga, é um time que não fica se defendendo. E vai agredir, vai criar, e vai dar oportunidade. E o Flamengo venceu o jogo, aproveitou mais chances do que o Mirassol. Foi 2-1 o jogo. As pessoas querem uma goleada, porque é um time de investimento mais modesto, mas enquanto o Flamengo jogou, o Flamengo jogou, vamos lá, gente, no meio de semana, sábado o Mirassol jogou contra o Vasco. Ele teve uma semana entre a vitória sobre o Vasco e o jogo de hoje. O Flamengo jogou 6h30 da tarde lá em Fortaleza, chegou 2h30 da manhã ao Rio de Janeiro, terça-feira treinou, segunda foi só recuperação e tal, que é assim que funciona, né? Você não tem todo mundo treinando intensamente, no dia seguinte é um jogo. Né? Uma viagem a Fortaleza, do estádio até o cara chegar em casa, ou pelo menos na concentração, 7 horas mais ou menos o trajeto todo. São viagens longas. E o cara é atleta, o cara tem que estar com o corpo ok, ele tem que se alimentar, enfim. Todos eles passam por isso. Então, o Mirassol descansou uma semana, só pensando nesse jogo. O Flamengo, em contrapartida, ele teve que viajar, chegar 2h30 da manhã no Rio de Janeiro, treinou na terça, já viajou na terça Belo Horizonte, quarta jogou com o Atlético, voltou de madrugada, chegou ao Rio de Janeiro, quinta recuperação, sexta treinou e sábado jogou. É muito diferente. O Flamengo tem que pensar que quarta-feira tem o Inter, a escalação de hoje, ele certamente estudou pensando nos 2 jogos, nos 3 até. Domingo tem outro jogo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. E na outra quarta, outro jogo contra a equipe gaúcha, também pela Libertadores. São 3 jogos seguidos contra o Inter, um no Rio, 2 em Porto Alegre. Então, obviamente, são situações distintas. E o Mirassol se preparou muito bem. Você vê que eles tiveram 51% de posse de bola, 2 times tiveram 2 grandes chances. O Flamengo finalizou, gente, 24 vezes. Aliás, o Flamengo está finalizando mais, de fora da área, inclusive. O Mirassol, 14. O goleiro do Mirassol fez 7 defesas, o Walter. O Rossi fez 4. 11 escanteios a 10. Aí vem a parte difícil do Paulo César Zanovelli. Ele marcou nada mais, nada menos que 36 faltas. 23 do Flamengo, 13 do Mirassol. Muitas faltas que não foram faltas. Pressão alta, tenta roubar a bola no campo de ataque, encosta, ele dá falta. Terrível. Trocou 404 passes do Mirassol, 392 do Flamengo. 20 desarmes do Mirassol, 13 do Flamengo. Então você vê que, de fato, o Flamengo enfrentou um adversário que, nesse momento do campeonato, é um dos mais difíceis. Olha, finalização de dentro da área, 16, de fora, 8. O Mirassol, 7 e 7. O Flamengo tem finalizado mais de fora da área, acho que isso é um progresso, uma coisa positiva. Você vê os números do SofaScore, se você quiser ver tudo direitinho, você faz o download do aplicativo, caso ainda não tenha, e acessa lá tudo sobre Flamengo 2, Mirassol 1. Tá? O SofaScore é o aplicativo que não pode faltar. Eu concordo aqui com o Jefferson David falando, muita reclamação. Tá louco, imagina se o time tivesse perdido. Detalhe, né, o Jefferson, é o seguinte, as pessoas reclamam até de vitória por 1 gol de diferença. Vou contar para vocês uma coisa que talvez vocês não saibam. O Flamengo foi campeão brasileiro no Campeonato 2020, que acabou em fevereiro de 21 por conta da pandemia. Aí teve o Atlético campeão em 21, o Palmeiras em 22 e 23 e o Botafogo em 24. Vocês me desculpem, mas está difícil. Mas vamos lá, vamos fazer a live, vamos levar adiante. Só peço desculpas a você, eu estou até chorando aqui nessa tosse horrível que não me larga. Então, em média, essas equipes venceram nos campeonatos que disputaram e venceram, foram campeões, os 4 últimos campeões venceram por uma diferença de 1 gol, em média, tá? No primeiro turno, na metade do campeonato, tá? Perdão. Essas equipes tiveram entre 16 e 20 vitórias no campeonato e por 1 gol de 10 a 13. Ou seja, cerca da metade. Um pouco mais da metade. O Flamengo tem 12 vitórias, 6 por 1 gol. Está dentro mais ou menos da média. Então, num campeonato de pontos corridos, no Brasil, é normal que você tenha esse índice de vitórias por 1 gol. Não são muitas vitórias por placares elásticos. O Flamengo teve 3 goleadas, foram jogos atípicos até. Eu acho que o Flamengo tem que produzir mais, finalizar melhor. Está finalizando mais em quantidade, melhorar em qualidade, fazer mais gols. Concordo com todo mundo que fala isso, sou o primeiro a falar. Mas nesse momento, em meio à eliminação da Copa do Brasil, a semana da eliminação, mesmo sendo um torneio prioritário, traz algumas sequelas. Jogadores chegando, o Flamengo perdeu todo o seu lado direito, Wesley e Gerson, jogadores importantes
de seleção brasileira que saíram. Estão chegando outros atletas. Ele explicou, acho que com propriedade, por que ele não colocou o Carrascal. O Carrascal estava num jogo muito complicado para ele entrar, para estrear. O jogo estivesse mais tranquilo. Se o Flamengo tivesse feito 2-0 e não tomasse aquele gol, talvez ele entrasse para jogar 7, 8 minutos ali e sentir um pouquinho, mas o jogo não permitiu esse tipo de experiência, né? Então, acho que é preciso entender tudo isso. Alguns jogadores estão entrando em forma, entendendo o ritmo do time. O Samuel Lino já está bem. Então, cara, é um processo. As coisas não vão ser instantâneas. O Felipe comete erros, ele não é um técnico perfeito, ele é um técnico que não tem nenhum ano de experiência na função como técnico profissional, mas as pessoas não podem achar que tudo vai ser instantâneo. Então é preciso um pouco de razoabilidade, gente. Muito doentia essa coisa. Não, tá ruim, foi só 2-1, quase tomou um